Faz um bom tempo que estamos estudando acerca das, como chamamos, as complexidades da vida cristã. Para assim aprender a criar uma mente submissa em nossas próprias vidas. Vimos no capítulo 2, nos versículos 1 a 11, algumas semanas, realmente o ano passado, vimos que Paulo nos deu uma descrição da mente submissa, pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. E depois ele explicou o dinâmico da mente submissa em sua própria experiência, dos versículos 12 a 18. Agora ele nos apresenta com uns exemplos da dedicação de uma mente submissa, versículos 19 a 30, e realmente semana passada começamos com essa parte. E Paulo refere a dois de seus ajudantes no ministério, foi Timóteo e Epafrodito. São dois homens crentes comuns como você, eu, que não eram apóstolos ou fazedores de milagres. E estamos alegres, mais uma, duas pessoas chegaram, bem-vindo. Estamos em Filipenses capítulo 2, eu tenho dito que versículos 1 a 11, no ano passado, Paulo explicou a dinâmica da mente submissa em sua própria experiência. E em versículos, em versículos 1 a 11, ele deu a descrição da mente submissa pelo exemplo de Jesus Cristo. E depois ele explicou a dinâmica da mente submissa em sua própria experiência, versículos 12 a 18. Agora ele nos apresenta uns exemplos de dedicação de uma mente submissa, em versículos 19 e 30. E ele refere a dois de seus ajudantes do ministério, a Timóteo e a Epafrodito. São dois homens crentes, né? E Paulo quer que aprendamos que a mente submissa não é um luxo desfrutado por poucos escolhidos, poucos crentes. Paulo quer que aprendemos que a mente submissa não é, que é uma necessidade para a alegria cristã, para a vida cristã, para ter uma vida alegre em Cristo. É uma oportunidade para todos os crentes. Assim, Paulo mencionou primeiro Timóteo, que vimos semana passada, e hoje veremos Epafrodito. Mas semana passada, para recapitular, em versículos 19 a 24, lembra que Paulo sempre considerou Timóteo como seu próprio filho amado na fé. Vimos isso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Na experiência de Timóteo, aprendemos que a mente submissa não é algo que um crente adquira repentinamente ou automaticamente por ser crente em Cristo. Timóteo teve que desenvolver e cultivar a mente de Cristo. Como foi feito isso? Primeiro, vimos em versículos 19, 20 e 21 que Timóteo tinha uma mente de servo. Timóteo se importava com as pessoas e se preocupava com suas necessidades. Ele estava genuinamente interessado na vida e bem-estar espiritual das pessoas. Vimos que cada crente exemplifica os resultados de uma vida como demonstrado em Filipenses 1, 21, que é assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou o crente exemplifica uma vida vivida em Filipenses 2, 21, porque todos buscam o
o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Uma grande diferença em atitude e maneira de viver. Timóteo teve também um treinamento de servo. Paulo não adicionou Timóteo à sua equipe no mesmo dia em que o rapaz foi salvo, nem depois de um mês. Ele o deixou passar um tempo para crescer na fé na sua igreja local, que foi estabelecido naquele tempo. E quando Paulo voltou àquela região alguns anos depois, ele ficou feliz ao descobrir que os irmãos lá davam bom testemunho do jovem Timóteo. Lemos isto em Atos capítulo 16, versículo 2. Anos mais tarde, Paulo escrevia a Timóteo sobre a importância de permitir que novos convertidos crescem antes de colocá-los em importantes cargos de ministério. Isso nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 3 a 7. Foi só depois disso que Paulo convocou para trabalhar com ele em suas viagens missionárias. Ele permitiu-lhe assistir o apóstolo em seu ministério e depois ajudá-lo e trabalhar junto com ele. E vimos que, versículo 23, que Timóteo teve uma recompensa de servo. Timóteo sabia que o significado de sacrifício e serviço. Ele entendia o que é isso. Mas Deus o recompensou por sua fidelidade e ele entrou na alegria de conhecer o que é uma mente submissa. Ele teve a alegria de servir com o apóstolo Paulo e auxiliá-lo em algumas das suas atribuições mais difíceis. Vimos isso em 1 Coríntios 4, 17. E talvez a maior recompensa que Deus deu a Timóteo foi escolhê-lo para ser o substituto de Paulo quando este esperava ser chamado para os céus. Pode marcar 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 11 para ver isso. A mente submissa não é um produto de um sermão de uma hora, nem de um seminário assistido por uma semana. A mente submissa desenvolve em nós à medida que, como Timóteo, nos rendemos ao Senhor e procuramos servir aos outros, que isso toma tempo. Então, hoje à noite passamos para Epafrodito. E então nós vamos ler versículos 25 a 30. O nome Epafrodito significa amável e também devotado. O nome para os gregos está também meio ligado à deusa Epafrodita. Então esse tem a ideia de devoto a ela, mas ele não era devoto a ela, mas a Deus. E como ele era amável e devoto ao serviço do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, vimos que Epafrodito era um crente que demonstrava uma vida bem equilibrada. Vamos ler o versículo 25 de novo. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Paulo não podia dizer o suficiente sobre esse homem. Chamava-o de meu irmão, meu cooperador,
meu companheiro nos combates e também vosso enviado para prover as minhas necessidades. Essas 3 ou 4 descrições são paralelas ao que Paulo escreveu sobre o Evangelho no primeiro capítulo da carta. Em capítulo 1, versículo 5. Ele fala aqui em capítulo 2, meu irmão. Então, versículo 5, nós lemos pela vossa cooperação no Evangelho. E meu cooperador. Vamos para o versículo 12, capítulo 1. Enquanto quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Epafrodito chegou lá e aumentou a obra para maior proveito do Evangelho. E ele falou, meu companheiro nos combates, versículo 27 do capítulo 1. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Meu companheiro nos combates pela fé do Evangelho. Epafrodito era um crente em Cristo com uma vida bem equilibrada. O equilíbrio é importante na vida cristã. Algumas pessoas enfatizam tanto a cooperação e comunhão que esquecem ao proveito do Evangelho. Outros estão tão envolvidos na defesa da fé do Evangelho que eles negligenciam o desenvolvimento de comunhão e cooperação e perdem então no proveito do Evangelho. Epafrodito não caiu em nenhuma dessas armadilhas. Ele era como Neemias, o homem do livro de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém depois das 70 anos de disperso, quando foram levados para a Babilônia. Ele construiu os muros de Jerusalém, uma coisa interessante, com sua espada em uma mão e sua espátula na outra. Neemias 4:17. Veremos isso rapidamente. Neemias. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. E nós lemos aqui. Neemias, capítulo 4, versículo 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Que coisa! Imagina. Você não pode construir com uma espada nem lutar com uma espátula. É preciso ambos para realizar a obra do Senhor. Eu li, muitos anos atrás, acerca do Dr. Henry Ironside, que escreveu muitos comentários. Eu tenho um bom número dele. Ele costumava falar sobre um grupo de crentes que pensava apenas em comunhão. Isso era a coisa mais importante, quase única. Eles tinham pouco preocupação em alcançar os perdidos ou em defender a fé contra os seus inimigos. Em frente ao local onde realizavam os seus cultos, eles penduraram uma placa em inglês que estava escrito Jesus Only. Quer dizer o quê? Somente Jesus.
boa, muito boa. Mas passou um tempo e o vento soprou algumas das letras e desapareceram, foram embora. E ficou apenas us only. Somente nós. Era uma descrição perfeita de um grupo de pessoas que não eram cristãos com vidas equilibradas. Epafrodito, em segundo lugar, era um crente carregado de saudades e angustiado por outros. Assim como Timóteo, Epafrodito estava preocupado com os outros. Para começar, ele se preocupou com Paulo. Paulo estava na Roma, em situação difícil, prisioneiro e em necessidade. Quando soube em Filipos que Paulo era prisioneiro em Roma, ele se ofereceu para fazer aquela longa e perigosa viagem a Roma para ficar ao lado de Paulo e ajudá-lo. E ele carregou consigo o dom, a oferta que a igreja tinha levantado, uma oferta de amor, levou para entregar para Paulo, protegendo com a sua própria vida. Parece que era um valor meio alto. Não era apenas 100 reais, 1.000 reais mais. E a viagem era longa, de mais do que 1 mês, 2 meses. Nossas igrejas hoje precisam de homens e mulheres que estejam carregados com desejos para cumprir ou participar em situações difíceis no serviço de Cristo. Anos atrás, um certo pregador no meu país disse: o problema em nossas igrejas é que temos muitos espectadores e poucos participantes. Epafrodito não se contentou simplesmente para contribuir com uma oferta que ia ser levado por alguém outro. Ele se entregou para ajudar e levar aquela oferta. Mas este homem também estava preocupado por sua própria igreja local. Nós lemos aqui, ele chegou na Roma, quase morreu, mas estava tudo entregue em servir o Senhor lá em Roma, ajudando o apóstolo Paulo, mas logo veio notícias da sua igreja. Depois de chegar a Roma, e não diz quanto tempo que ele ficou lá, mas um dia se tornou doente. Ficou doente, muito doente, quase morreu. Isso atrasou seu retorno a Filipos. E as pessoas lá ficaram preocupadas com ele. E parece que veio talvez uma carta ou algumas notícias de alguma maneira, talvez pela palavra, pela boca de alguém que passou para outra boca, né? Sabe como é? Mas Epafrodito não estava preocupado consigo mesmo. Ele estava pensando das pessoas em Filipos, porque elas estavam preocupadas com ele. Esse homem viveu em qual versículo? Em Filipenses, capítulo 1, 21 ou capítulo 2, 21? 1, 21. Como que diz? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele não vivia
no capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é céu e não o que é de Cristo Jesus. Esse ele recusava. Como Timóteo, Epafrodito, tinha uma preocupação natural pelos outros e também espiritual pelos outros. A frase em versículo 26, olha aqui. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Essa frase, muito angustiado, é a mesma descrição usada de Cristo em Mateus capítulo 26. Vamos lá, Mateus 26. Mateus capítulo 26, quando nós lemos versículo 37, usado acerca de Cristo. Versículo 37 diz: E levado consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Na língua grega, a mesma coisa. Como Cristo, Epafrodito conhecia o significado de serviço e o significado de sacrifício. Sacrifício, serviço. Voltando para capítulo 2 de Efésios. Filipenses, desculpe, capítulo 2. Podemos ver isso. Em outras palavras, não está ali. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Serviço, aliás, vamos dizer primeiro, sacrifício e serviço. São duas marcas de uma mente submissa. Em terceiro lugar, em versículos 28 a 30, podemos notar que Epafrodito era um cristão abençoado, um crente abençoado mesmo. Que tragédia seria passar pela vida toda, vida em Cristo, e não ser uma bênção para ninguém. Epafrodito foi uma bênção para Paulo. Ele permaneceu com ele em sua experiência na prisão e não permitiu que nem mesmo sua própria doença impedisse seu serviço. Que momentos ele e Paulo deveriam ter tido juntos? Mas ele também foi uma bênção para a sua própria igreja. Eles sabiam que chegou lá, ajudou Paulo. Com certeza ele foi uma grande bênção para muitos crentes na Roma, durante aquele tempo que ele estava na cidade. Paulo, pronto a mandá-lo de volta para Filipos, escreva para a igreja, e ele admoesta a igreja a honrá-lo por causa do seu sacrifício e serviço. Cristo recebendo a honra. Vamos a 1 Timóteos capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5.
versículos 12 e 13, Paulo escreve para os Tessalonicenses, capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, tá? E Paulo está escrevendo agora à igreja tessalônica, e ele diz, versículo 12, e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tenha paz entre vós. Olha esta, em grande estima e amor, estes que trabalham entre vós. Voltando para Filipenses 2, não há contradição quando nós lemos em versículo 7 acerca de Cristo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. E então, quando Paulo admoesta a igreja, versículo 29, capítulo 2, recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Cristo fez a si mesmo de nenhuma reputação em seu gracioso ato de humilhação. E Deus o exaltou. Epafrodito se sacrificou sem pensar em recompensa, e Paulo encorajou a igreja a honrá-lo para a glória de Deus. Ele foi uma bênção para Paulo e para a sua própria igreja, também é uma bênção para todos nós hoje. É uma bênção ler sobre este exemplo, nos encoraja a ser também fiéis, procurar ter mentes submissas a Cristo, a viver para Cristo, aguentar a vida, qualquer perseguiçãozinha. Epafrodita prova para nós que a vida alegre e a vida de sacrifício, serviço, demonstra que a mente submissa realmente funciona. Ele e Timóteo juntos nos encorajam a nos submetermos ao Senhor e nos submetermos a uns aos outros no Espírito de Cristo. Então nós podemos ver aqui que Cristo é o padrão que seguimos. E Paulo mostra o poder que devemos usar. E Timóteo e Epafrodito são a prova de que a mente submissa funciona. Agora eu tenho uma pergunta para deixar com vocês. Você permitirá que o Espírito reproduza a mente de Cristo em você? Vamos orar. Pai, obrigado por o tempo que podíamos tomar na Tua Palavra. Pai, que todos nós, eu também, podemos aprender do que temos ouvido, do que temos lido, para que podemos criar em nossas vidas a ter a mente submissa. Uma vida que dá prioridade a sacrifício e serviço. E que vamos viver para Cristo e morrer, achando morrer ganho, em vez de ficar preocupados com as coisas que são de nós. Deixando Cristo por trás. Ó Pai, que nós não vivemos no versículo 21 do capítulo 2.
nós procuramos viver no versículo 1, aliás, do versículo 21 do capítulo 1. Pedimos, Pai, que esteja com cada um que está aqui hoje à noite. Obrigado pelo bom grupo aqui hoje à noite. Obrigado também, Pai, por todos que estarão assistindo ou estão assistindo agora ou mais tarde, Pai. Abençoa cada um. Pai, que vamos mesmo meditar na Tua palavra, para que podemos mesmo crescer na graça que há em Cristo Jesus. No nome de Cristo nós te louvamos. Amém.